Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Oi, Fernando. Tudo certo por aí? Foram bem de provas? Oi, Ju. Oi, Marco. Oi, Gabriel. A aula de hoje, pessoal, é para a gente um pouco conversar, dar espaço para vocês falarem sobre como tem sido o curso, o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo, para a gente poder pensar também em como se adequar melhor para essa próxima e última etapa que a gente vai dar ao longo das próximas aulas. A gente já viu muita coisa, né, nesse semestre. A gente começou falando lá no semestre passado, na verdade, ainda, sobre algoritmos. Aí a gente foi vendo como isso serve para programação, né? E a gente entrou em uma parte um pouco mais específica da programação, que é a programação de hardware. Então a gente viu aquela parte de lógica formal, enfim, né, de operações com a lógica formal, números binários, fomos trabalhando tudo isso até entender como a gente poderia usar as portas lógicas nesse processo e começar a construir circuitos combinatórios, que são aqueles que, a depender das entradas, tem uma saída específica correspondente, né? E aí, com isso, eles fizeram alguns circuitos combinatórios, entre eles o somador binário, ou o da aula passada, que vocês entregaram, deveriam ter entregue até ontem, que o nome dele é multiplexador. Eu não contei para vocês naquele momento, mas o multiplexador é basicamente o circuitinho que determina se vai ser uma ou outra saída que a gente vai colocar de fato na saída, né? Do tipo, tem duas coisas que estão sendo calculadas, mas só uma delas a gente vai emitir para a pessoa que está lá fora. E justamente isso vai ser essencial para esse próximo passo que a gente vai dar no nosso curso. Então, em primeiro lugar, eu queria saber de vocês, como vocês estão se sentindo, estão tranquilos, não tão tranquilos, dúvidas que vocês tenham. Acho que é importante também ouvir um pouco de vocês. Nada? Tá tranquilo, João? Quem mais, pessoal? Tem alguém que tem alguma coisa que acha que não está conseguindo entender? Que bom, Gabriel, fico bem feliz com isso. Eu acho que é uma parte bem interessante mesmo para a gente conhecer dos computadores, que é algo que fica totalmente por trás, né? Raramente a gente aprende sobre isso. Fê, você perguntou sobre o stop motion. Eu mandei mensagem para vocês, né? Para as pessoas que tinham falado de fazer stop motion, eu mandei uma mensagem em particular explicando a situação. Enfim, você lembra disso que eu te mandei? Que bom, Marco, que você está achando tranquilo. Tem de fato essa parte é meio chata, tá? De mudar o nome. Até eu não consegui descobrir até hoje como faz para mudar esses nomes. Tanto que na última aula eu falei que nem precisava, né, definir o nome certinho. Mas para as próximas, para esse projeto que eu vou apresentar para vocês hoje, aí sim vocês precisam colocar os nomes certos, mas é igual ao do somador binário, é aquele bem fácil de fazer. É só você colocar as entradas, as saídas, e aí pedir aquele label lá automático, ele vai colocar tudo para vocês e aí vocês vão posicionando da maneira que vocês quiserem, tá bom? Então, Fera, por isso, eu cheguei a mandar essa mensagem justamente para explicar isso, tá? Beleza. Então, seguinte, hoje a gente, né, de novo, se vocês tiverem outros comentários, fiquem à vontade aí para escrever, para abrir o microfone, é uma aula que eu gostaria realmente de ouvir vocês. Além de tudo isso, a gente também está fazendo duas devolutivas hoje, né? Então, tanto a devolutiva do trabalho que vocês entregaram até ontem, que era esse que eu chamei de multiplexador, então eu deixei lá a correção com a rubrica. Caso vocês olhem e achem alguma coisa estranha, tudo bem, me mandem mensagem que eu
recorrija, eu dou uma olhada com mais calma, porque eu queria realmente entregar isso hoje para vocês antes de vocês irem para a próxima etapa, tá? E o Mote também corrigiu os somadores binários que vocês foram entregando. E aí eu vou pedir para ele comentar um pouco sobre como é que foi essa correção. E a única coisa que eu já queria avisar é que, assim, algumas pessoas, não foram todas as duplas, foram poucas duplas, mas algumas duplas usaram uma porta lógica diferente do que a gente aprendeu até agora no curso. A gente aprendeu 3 portas lógicas, 3 operações lógicas, e, ou e não. Tiveram grupos que usaram uma outra operação lógica chamada XOR, que é o ou exclusivo. E como isso não foi trazido no nosso curso, a gente não esperava que vocês fossem usar, a menos que vocês tenham consultado outras fontes. Então, o que eu acabei combinando com o Mote é o seguinte: para esse próximo projeto, eu explicitei no enunciado que não pode usar qualquer outra porta lógica que não essa. Como nesse projeto a gente não tinha escrito isso claramente para vocês, por mais que para a gente parecesse um pouco óbvio que era para vocês usarem o que vocês tinham de conhecimento, a gente optou por não zerar, mas fazer um desconto. Então, a gente descontou 4 pontos para os grupos que acabaram usando outras portas lógicas que não, na verdade, a porta lógica especificamente, né, o XOR, que a gente não apresentou para vocês e então não tinha por que vocês utilizarem nesse momento, tá bom? Mote, vamos lá, conta um pouquinho para a gente como foi a correção. Obrigado, Gui. Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês darem uma olhada. Tá aqui. Bom, como é que a gente fez a correção, né? Bom, o Gui falou que a gente já, para quem usou elementos que a gente não ensinou, a gente tirou 4 pontos. E também a gente descontou para quem usou os nomes errados, né? Os nomes que a gente não esperava, que a gente deixou bem explícito lá no projeto, que deveriam ser A, B, C e D, X, Y e Z. A gente tirou 2 pontos para quem não usou esses nomes, certo? E como é que eu fiz? Bom, eu fiz um esqueminha das nossas entradas, nossas saídas, certo? E fui fazendo as 16 possibilidades que a gente tem dentro do nosso circuito. Então, se você deixava tudo ligado, tinha que ficar tudo desligado também na saída, certo? Se você ligava o D, aparecia o X aceso e assim por diante, né? Como vocês puderam fazer no circuito. Se você acertou, eu te dei 1 ponto, e se você errou, eu te dei 0 pontos. Aí no final, como são 16 possibilidades, você pode ter no máximo 16 pontos, e eu fiz uma proporcionalidade aí para os 10 pontos que a gente geralmente dá para as atividades. Então, aqui eu coloquei 4 duplas fictícias, né? Não são duplas que existem realmente, para não expor os alunos. Então, por exemplo, aqui na dupla A, ele acertou tudo, certo? Então, ou seja, ele teve 16 acertos e 10 pontos. Ele não usou nenhum elemento que a gente não ensinou e as portas, elas estão certinhas, né? Os nomes estão certinhos, então a nota final dele vai ser realmente 10. Agora, por exemplo, a dupla B acertou tudo também. Então, teve os mesmos 16 pontos e os mesmos 10 pontos considerando a nota. Só que aqui vocês podem ver que ele usou elementos que a gente não ensinou. Ele usou o XOR, né? Então, ele ficou com 6 pontos, 4 pontos de desconto. Agora aqui, já na dupla C, vocês podem ver aqui que eu coloquei aqui, ó, o B estava em curto. O que significa? Significa que o B não estava funcionando. Então, tudo que tinha B não estava dando para avaliar, não estava dando certo. Então, eu dei 0, certo? Tudo que tinha B ficou com 8 acertos, consequentemente 5 pontos. E essa dupla aqui também, ela usou elementos que a gente não ensinou. Ela usou o XOR, então a nota final ela vai acabar sendo 1. Já que a dupla B, o caso foi um pouco mais grave, né? Ela colocou o A, B e o C em curto. Sempre quando tem um curto no sistema, a gente percebe que vocês não testaram direito o circuito. Porque sempre quando tem curto e vocês testam, o próprio programa já fala para você, ó, você tem um curto em tal entrada e em tal saída. Então, você poderia ter arrumado, certo? Se você tem curto, significa que você não testou direito o seu programa, certo? Então, aqui, se você tem um A, B ou C em curto, tudo que tem A, B e C está errado, tá? Eu dei 0, consequentemente, teve somente 2 acertos, 1,25 da nota, e ainda usou o XOR, ou seja, essa pessoa ficou com 0, tá certo? Então, é sempre importante salientar
a importância de você testar o seu programa, né? Para você não ter, por exemplo, esses últimos curtos aí que ocorreram em algumas duplas. Beleza, obrigado, Motti. Então, Gabriel, é isso que eu estava falando. Foi uma porta lógica que a gente não trabalhou esse short, né, ou exclusivo. Então, Gabriel, mas aí a gente tem que entender por que vocês foram usar esse short, né? Por que vocês usaram algo que a gente não ensinou no curso? Se você quiser, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas assim como se eu desse um exercício de função, eu gostaria de saber se vocês sabem realizar aquilo da maneira que a gente aprendeu, né? Eu não esperaria que você resolvesse um problema de função usando derivada em uma aula que a gente não falou sobre derivada. É diferente vocês terem aprendido derivada, terem aprendido função, e aí para resolver a questão vocês escolheram uma das ferramentas que vocês aprenderam, tá? Então, nesse momento à distância, como é complexo de fato a gente estar com vocês enquanto vocês estão fazendo esses projetos, a gente tem que zelar para esses cuidados. Então, de fato, eu não consigo entender por que vocês partiram para usar algo que a gente não trabalhou, quando a gente já tinha trabalhado coisas suficientes para resolver esse problema. Tá? Então, Léo, se esse foi o caso, eu topo conversar com vocês, a gente tenta chegar a um meio termo, tá bom? Mas é que realmente, assim, a gente está falando dentro do curso de engenhocas, né? Eu não posso considerar que todo mundo que fez engenhocas participou do desafio de matemática e aprendeu a usar essa ferramenta. Então, quando eu montei o projeto, de fato, a gente colocou como algo dentro do curso de engenhocas e, portanto, dentro daquilo que a gente vinha aprendido até agora, né? Vinha aprendendo até agora. Enfim, de verdade, se vocês quiserem trocar uma ideia mais profunda em relação a isso, me mandem mensagem no Mob Virtual, a gente marca em algum intervalo de vocês para a gente conversar sobre isso, tá bom? Então, Marco, mesma coisa, tá bom? Podemos conversar também, entender o que aconteceu aí e ver como a gente soluciona essa questão, tudo bem? Se for o caso, me mandem mensagem no Mob Virtual, a gente conversa sobre isso. Beleza, então... Então, Gabriel, a gente pode até dar uma olhadinha lá depois, mas se não me engano, eu cheguei a só assim falar que ele existe, mas a gente não trabalhou em cima dele, né? Tanto que quando eu fui mostrar para vocês no próprio software do Digital, eu apresentei no vídeo as 3 portas lógicas e falei, são essas que vamos usar ao longo do curso, né? São essas 3 que vocês precisam saber localizar, o não, o e o ou. Então, vou dizer a mesma coisa, tá bom, Gabriel? Se for o caso, me manda uma mensagem no móvel virtual, a gente conversa depois sobre isso com mais calma. Tá certo? Imagina. Beleza. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês, então, agora o que seria o projeto final para vocês fazerem nessa aula e nas próximas 3, né? Tem um tempo extenso aí para vocês trabalharem em cima disso. E aí eu vou apresentar aqui para vocês, então, esse enunciado e o próprio projeto, né? Então, aí está aparecendo a tela para vocês. Vamos lá. Então, qual que é a ideia do projeto? O objetivo é que vocês construam um projeto de circuito digital combinatório, né? Não vai ser um circuito, vão ser algumas combinações de circuito. O que eu quero é que, afinal das contas, vocês façam uma calculadora, tá? É basicamente uma calculadora muito simples que faz contas de somar e subtrair. E aí, percebam, a parte de somar vocês já têm pronta, teoricamente, né? Para quem tirou 10, já está com isso pronto.
Para quem não tirou 10, tem que rever qual que foi o problema e refazer essa parte só para fazer esses ajustes finais. Então, a parte da soma vai ser tranquila. Além da parte da soma, vocês vão ter que fazer a parte da subtração, né? Então, basicamente, essa calculadora, acontece o seguinte. Aqui vocês estão vendo o circuito final dela, né? Ela tem as entradas BA e DC. Então, o BA é um número binário, o DC é outro número binário. E o E é basicamente o meu sinal da operação, né? Então, é mais ou menos. Vamos pensar mais ou menos assim. E aí a gente tem as saídas Y, X e Z, que são muito parecidas também com o que vocês viram lá no somador, né? Então, só para brincar um pouquinho, eu quero somar 1 com 3. Então, vou colocar 1 aqui no primeiro número e 3 no segundo. Então, aqui ele está me dando a resposta, olha, é 1, 0, 0, ou seja, isso aqui dá 4, no final das contas, né? É o número binário que representa 4. Agora, se eu quiser fazer a subtração, por exemplo, de 3 menos 2. Aí eu vou trocar aqui, quando eu solto esse botão, é como se eu estivesse fazendo a subtração. Então, percebam que 3 menos 2 resulta justamente em 1, né? Então, basicamente é isso, é um circuitinho que faz a soma ou a subtração de dois números binários de 2 bits, tá? E aí, para isso, então, um dos circuitos que vocês vão montar é o de somador, que, de novo, ele já está basicamente pronto. O outro circuito é o subtrator, que esse vocês vão ter que criar do zero, mas aí vocês vão usar toda a estratégia que vocês usaram para criar o do somador agora para o subtrator, então vão ter que fazer a tabela verdade, ir olhando cada uma das opções, vendo, se acontece isso, então eu tenho que fazer aquilo. Vocês vão ter que fazer uma análise bem mais complexa em relação a esse circuito. O circuito multiplexador vai ser muito fácil para quem entregou o trabalho que era para entregar até ontem e que conseguiu acertar. E aí tem um circuito final que vai ser muito, muito, muito fácil. O circuito final é a parte mais fácil do trabalho se vocês tiverem conseguido fazer tudo isso aqui certinho antes. Então, vou entrar um pouquinho em detalhes sobre cada um desses circuitos. A única coisa que eu já deixo aqui para vocês é não usem outras portas lógicas além de e, ou e não, tá bom? Esse projeto ele tem um peso muito maior em relação aos outros, porque vocês vão usar 4, 5 aulas aí para isso. Então, ele vale o peso de todo esse tempo que a gente vai desprender para esse projeto. Então, se os outros projetos eram peso 1, porque vocês levavam uma aula, esse vai ter peso 4,5, 5, porque até a última aula, na verdade, então vão ser 5, de fato, a gente vai falar sobre esse projeto, tá bom? Então, não usem outras portas lógicas. Se usarem outras portas lógicas, já está aqui combinado que aí o projeto será desconsiderado, tá bom? Então, tomem bastante cuidado com isso. Em relação às especificações do circuito somador, é a mesma coisa que vocês tinham de especificações para o circuito somador que vocês entregaram há um tempinho, tá? Então não mudou nada, isso aqui é exatamente copiado e colado daquela tarefa, tá? Em relação ao subtrator, aí sim eu explico um pouco melhor como ele funciona. Esse é um circuito subtrator que não é completo, ele só faz subtrações quando a resposta dá um número maior do que 0 ou 0. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão fazer um subtrator que faz BA menos DC. Tá? Então, BA é o minuendo, DC é o subtraindo. É BA menos DC. Agora, se o DC for maior do que o BA, vocês teriam um resultado negativo. Né? E aí, quando esse resultado for negativo, eu não quero que vocês considerem. Eu quero que vocês coloquem 0 nas saídas e usem o Z para indicar que é um valor negativo. Tanto faz qual é, só indicar que ele é negativo. Tá? Então, já explico um pouquinho melhor disso. Mas, basicamente, então, vocês vão pegar dois números binários de 2 bits cada e fazer a subtração entre eles. E aí, fazendo a subtração entre esses dois números, vocês só podem chegar em 3, 2, 1 e 0, né? Porque pode ser 3 menos 0, 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 3. Então, na pior das hipóteses, vão chegar de 0 a 3. Vocês não conseguem chegar a 4, por exemplo, como vocês conseguiam chegar no somador, somando 3 com 1. Por que eu estou expressando isso em voz alta? Né? Porque isso quer dizer que a gente só precisa de 2 saídas para esse circuito subtrator. A terceira saída, Z, a gente vai usar justamente para indicar se o resultado é positivo, e que aí a gente pode levar em conta esse resultado, ou negativo. E aí, se ele for negativo, a gente vai desconsiderar o X e o Y. Tá? Então, olhem só, aqui o que acontece, né? Quando eu deixo no subtrator, eu estou agora subtraindo 0 com 0. Mas agora eu estou colocando 2 menos 0. Então, a resposta tem que ser 2 mesmo. Se eu fizer 2 menos 1, tem que dar 1.
Beleza, é o que está aparecendo aqui. Se eu fizer 2 menos 2, tem que dar 0 de novo. Agora, se eu fizer 2 menos 3, isso vai dar um número negativo, daria menos 1. Só que aí meu circuito ele não vai reconhecer isso, ele vai simplesmente indicar no Z que ele é 1, né? Ou seja, deu um número negativo, e vai deixar o x em y em 0 mesmo, tá bom? Então, qualquer número negativo que vocês tentarem fazer, ele vai sempre resultar isso daqui, 0, 0, 1, tá bom? Isso facilita um pouco esse processo da construção do subtrator. Então é isso, basicamente o Z tem essa função, eu já expliquei para que serve o A, o B, então o C e o D também, mesma ideia do somador. A única diferença é realmente em relação ao Z, que ele se transforma em um identificador de positivo ou negativo. Em relação ao multiplexador, o que é esse tal de multiplexador? E aí, isso tem a ver com o que eu tinha escrito aqui no começo para vocês, que é o circuito deve ser montado em camadas. O que eu quero dizer com montado em camadas? Vocês vão ter montado o circuito somador, que nem eu falei, ele já vai estar meio pronto, porque vocês já fizeram isso, e vai ter o circuito subtrator. Quando vocês terminarem esses dois circuitos, vocês vão criar um novo circuito importantíssimo. Vocês precisam salvar esse novo circuito na pasta em que os outros dois estão, tá bom? Não adianta vocês não salvarem, porque olha só, a gente vai ter que clicar em um botão aqui em Components que só aparece se ele tiver salvo na mesma pasta. Aqui não está aparecendo para a gente, ele vai aparecer depois de Library. Vocês vão ver. Então, eu vou salvar aqui agora na mesma pasta. Vai deixar uma pasta engenhocas, então vou escrever aí teste turma 3. Salvei ele. E aí agora, quando eu for em Components, vai aparecer esse Custom para mim. E aqui vão aparecer todos os circuitos que estão dentro dessa pasta que eu já construí. Então, no caso, vocês vão ter nessa pasta o somador binário de vocês e o subtrator. Quando vocês clicarem nele, ele vai simplesmente criar uma pastilhazinha que resume todo o meu circuito. Ele não vai mostrar todo aquele monte de portas lógicas, ele vai mostrar um resumão. E aí isso vai facilitar muito a nossa vida na hora de construir esse projeto, tá bom? Então vocês vão fazer exatamente o que eu fiz. Completou o somador? Vai lá em Components, coloca em Custom, adiciona o somador e depois adiciona o subtrator, tá? Ele mostra aqui para mim, né? Somador e subtrator. Aí vocês percebem, então, que eles têm as duas entradas iguais, né? Que é isso mesmo que tem que acontecer. As duas entradas têm que ser as mesmas para eles. Então, vocês vão lá adicionar as entradas. Vocês colocam 4 entradas aqui, que representam cada uma delas, essas entradas indicadas. Então, o A vai conectar no A, o B vai conectar no B, e assim por diante, né? Vocês vão fazendo isso para todas as 4. Mas esse circuito ele vai ter mais uma quinta entrada ainda, tá? Que é a entrada E. Eu já explico para vocês para que ela serve. Então, vou adicionar aqui a entrada E. E depois a gente vai ter as saídas também, né? Então, eu vou lá em Components, adiciono as saídas. Então, 1, 2, 3 saídas, que é o X, Y, Z. Muito bem, o que faz esse circuito, então, de diferente? Primeiro, eu vou colocar as letras aqui, né? Lembrando como é que faz. Você vai lá em editar e label inputs and outputs. Ele vai marcar já para mim o A, B, C, D, o Y, X, Z. E aí vocês podem mexer depois para onde vocês quiserem, né? Então, quero mexer o E para outro lugar, não tem problema. Mas vale a pena vocês criarem assim antes. E, aliás, vale a pena vocês... A primeira coisa, já abrir, já colocar as entradas e as saídas e já marcar, tá bom? Para vocês não montarem o circuito e depois ter que ficar mudando de lugar, cada uma delas. Enfim, para que serve essa porta E? Aqui, vocês não podem simplesmente colocar o Y, os dois Ys conectados no mesmo lugar. Porque isso que nem o Motti falou, vai dar um curto. Ele não vai entender o que é para ler. Né? Porque se aqui for 1 e aqui for 0, ele vai ficar meio louco. Ele não vai entender se é 1 ou 0 que ele tem que mostrar. Então, aqui entra a parte do multiplexador que vocês fizeram para a última semana. É um selecionador de entradas. Algumas vezes eu vou querer selecionar essa entrada, algumas vezes eu vou querer selecionar essa. E isso vai depender desse E aqui. Então, para cada uma dessas 3 saídas, vocês vão ter que fazer um multiplexadorzinho que nem vocês fizeram para a aula passada. Então, toda vez que o E estiver ativo, ou seja, o E estiver aceso, né, se estiverem apertado o E, os resultados que tem que sair em Y, X, Z é o do somador.
e toda vez que ele tiver apagado, os resultados que tem que aparecer em YXZ é o do subtrator. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo isso que eu estou explicando? Porque é bastante coisa já. Tudo bem? Certo, beleza. Então, vou seguir aí. Quando vocês tiverem terminado esse circuito e testado e viu que tudo funcionou bem, vocês vão fazer o último circuito, que é o mais simples de todos. Tá? Então, só relembrando, né? Aqui estão todas as instruções em relação a esse circuito, o que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é o D, o que é o E, o que é o Y, X e o Z, tá bom? E aí o último circuito é esse circuito final, que, como eu estava falando, ele é o mais simples de todos. Por que é o mais simples de todos? Porque se vocês fizeram tudo certo até aqui, vocês vão simplesmente criar um novo arquivo, salvar na pasta de novo, ir lá em Components, em Custom, e adicionar esse último circuito que vocês fizeram, que é o multiplexador. E aí, quando vocês fizerem isso, tudo vai estar resumido nessa única pastilha. E aí vocês simplesmente vão colocar as entradas A, B, C, D, E e as saídas X, Y, Z. Vocês não vão precisar colocar nenhuma outra porta lógica além disso daqui, as 5 entradas e as 5 saídas, né? Que é exatamente o que eu estava mostrando lá para vocês no comecinho da aula. Esse é o circuito final, ele tem que ter essa cara, tá bom? Ele é simplesmente isso. E aí vocês também, obviamente, testam para ver se está tudo ok, mas a princípio, se os outros funcionaram, não tem por que esse não funcionar, tá bom? Então, ela é simplesmente uma finalização aí do processo, como se isso fosse uma calculadora mesmo, né? A calculadora, ela tem várias coisas dentro dela, vários circuitos elétricos e eletrônicos, mas ela foi feita de um jeito, com uma carcaça, que a gente não precisa ficar vendo todas essas complicações dela. Né? Então, justamente a ideia por trás disso é essa, é esconder tudo aquilo que não vai ser importante para o usuário dessa calculadora, tá bom? Quando vocês terminarem isso, então, vocês vão enviar esses 8 arquivos para mim, né? Eu já falo quais são esses 8 arquivos. Além disso, além desses 8 arquivos que vocês construírem, eu vou pedir um vídeo também, e aí vocês vão estar em grupos de 4, tá? Durante todo esse projeto. Vocês estão em grupos de 4. Então, a gente juntou duplas, vocês estavam em duplas, a gente juntou 2 duplas para formar quartetos, e aí, com isso também, vocês vão poder dividir tarefas, vão poder se organizar melhor, né? Tipo, vocês não precisam fazer todos os 4 tudo, vocês podem falar, uma dupla faz tal coisa, outra dupla faz tal coisa, depois a gente junta e vê no que deu, troca ideia, enfim, é tranquilo fazer isso. E aí, então, quando vocês terminarem essa montagem, vocês vão gravar videozinhos contando sobre esses circuitos. Então, cada membro da dupla grava um vídeo sobre um desses circuitos, e aí aqui eu deixei as especificações do que tem que ter nesse vídeo. Então, no caso do somador, é para você contar um pouquinho, rapidamente, assim, o que vocês fizeram, então, como vocês resolveram o problema, e mostrar a simulação das 16 possibilidades de entrada, né? Que é algo super rapidinho de fazer, foi o que o Motti fez justamente para corrigir as tarefas de vocês. A mesma coisa vale para o circuito subtrator. Para o multiplexador, não precisa testar as 32 entradas de novo, porque vocês já me mostraram que pelo somador e subtrator isso funcionou. E aí, só eu quero que vocês peguem então e mostrem 3 situações de números, aí vocês escolhem quais números vocês querem usar, e aí me mostrem, olha, na soma aconteceu tal coisa, quando eu apertei o botão, ou desapertei o botão, na verdade, ele fez a subtração e por isso que o resultado está assim. Então, é isso, né? Simular e me mostrar. É exatamente o que eu acabei de fazer com vocês. E a mesma coisa vale para o circuito final, tá bom? Em relação à edição, né? Eu só quero que depois vocês juntem isso em um único vídeo. Não é para fazer nenhuma edição mega complexa, tá, pessoal? É simplesmente juntar todos esses vídeos em um único para vocês fazerem o upload no YouTube e entregarem em um único link. Eu deixei uma ferramenta aqui como sugestão para vocês gravarem essa explicação. É uma ferramenta que os professores têm usado bastante, inclusive nesse momento de pandemia, para gravar videoaula. Não precisa ser essa, pode ser outra. A única coisa que eu peço para vocês é não pegar o celular e gravar a tela enquanto você explica, porque aí isso vai ficar muito ruim para eu enxergar depois o que vocês estão mostrando, tá bom? Então, usem uma ferramenta que capture a tela e o rosto de vocês ao mesmo tempo e a voz de vocês, tá bom? E aí, quando vocês terminarem de
fazer esse vídeo, juntar essas 4 partes, vocês fazem o upload no YouTube e mandam um link. Então, a entrega final, que ela vai acontecer no dia 4 de novembro até às 11h59, ou seja, tem, além do restinho da aula de hoje, vocês ainda vão ter mais 3 aulas para montar tudo isso, que é tempo suficiente, vocês entregam, então, aqui no final, os 8 arquivos. Então, são 4 circuitos. Para cada circuito, vocês vão dar 2 arquivos, um editável e um formato de imagem, tá? E aí, além disso, vocês vão mandar o link também, vai ter uma caixa de texto para vocês poderem colocar o link do vídeo de vocês. E aí, aqui embaixo tem os critérios de avaliação. Tudo isso aqui está disponibilizado para vocês lá no Mobile Virtual. Existe uma tarefa que chama Projeto Final Circuito Digital Combinatório, já está disponível. Lá vocês encontram qual é o grupo de vocês e também encontram esse documento que eu estou deixando com todas as especificações. O que é muito, muito importante. Não é um projeto simples, tá? Essa parte do subtrator vai dar trabalho, então não deixem para fazer na última hora. Já hoje, vocês vão ter 20 minutos aí para irem conversando nos grupos, irem se organizando, como é que vocês vão fazer para fazer o projeto. E o que eu encarecidamente falo para vocês é: não deixem de usar os fóruns de dúvida, tá bom? Vão surgir dúvidas e vocês não precisam resolver todas essas dúvidas sozinhos. Os outros grupos podem dar pitacos também, podem dar sugestões do que eles fizeram para resolver cada um dos problemas, e eu e o Motti também estaremos atentos a esses fóruns para ir tirando e resolvendo dúvidas que forem surgindo. Então, por exemplo, eu não estou deixando o gabarito para vocês do somador e do multiplexador. Gui, não estou conseguindo achar qual é o problema com o meu somador. Tira um print, coloca lá no fórum, fala: olha, será que alguém consegue ajudar? E aí os colegas próprios podem tentar ajudar, eu e o Motti vamos olhar também e dar um feedback, tá bom? Então, vocês não precisam fazer tudo isso sozinhos, sem ajuda. Estamos aqui o tempo todo para ajudar vocês nesse processo. Dúvidas? Então, Marco, a parte da subtração são 3 saídas, na verdade, tá? É que 2 saídas são usadas para indicar o resultado. A terceira saída, que é essa Z, ela vai ser usada para indicar se o valor é positivo ou negativo. Então, olha só. Deixei aqui especificado, né? Z indica se o resultado é positivo ou negativo. Então, se for positivo, ele vai ficar em 0. Se ele for negativo, ele vai ficar em 1. O que acontece? Se ele for em 1, o x e o y tem que ficar em 0, tá bom? Que nem eu escrevi aqui. Então, se Z indicar 1, o x e o y tem que ficar 0, porque a gente não quer saber o resultado, a gente só quer indicar que deu um resultado negativo. Faz sentido, Marco? Beleza. E aí, pessoal, eu insisto, o primeiro passo que vocês têm para fazer em relação a essa parte do subtrator é a tabela verdade, tá bom? Vocês precisam desenhar essa tabela verdade. Então, coloca lá, olha, vocês vão precisar pensar numa lógica parecida com o que a gente fez no somador. Então, no somador, vocês primeiro testavam os menos significativos e viam se sobrava um. Se sobrava um, vocês iam para o outro, né, para os mais significativos, e aí viam como tratar aquilo. É parecida a ideia, tá? Só que agora, ao invés de sobrar um, vai ser o empresta um. Então, é algo para vocês irem pensando e elaborando aí, de novo, contando sempre com a nossa ajuda, tá bom? Temos mais dúvidas? Pessoal, se a gente não tem mais dúvida, então vocês podem aproveitar aí esses 25, 20 minutos que temos de aula ainda para já irem se organizando nos grupos, tá bom? Então, de novo, não deixem de mandar dúvidas nos fóruns. E é isso, contem com a gente para terminar aí o curso de Engenhocas bem, beleza? Bom trabalho aí para vocês e a gente vai se falando.